Tudo começou quando eu me mudei. Eu morava numa casa bonita na minha antiga cidade, mas tive que me mudar devido ao trabalho. A empresa me colocou numa casa grande e antiga, mas que tinha certo charme, como as residências rústicas que vemos quando andamos por ruas mais antigas. Logo que cheguei, a equipe de mudanças me ajudou a carregar os móveis para dentro. Eram dois caras, um baixinho chamado Edson e um alto e magro chamado Ediardo. Eles eram sujeitos simpáticos e, mesmo que não fosse parte do trabalho deles, decidiram ficar e me ajudar a guardar tudo. Já era quase noite quando Eduardo entrou carregando a última caixa. Eu fiquei do lado de fora tentando entregar ao Edson uma nota de 100 pela ajuda, a qual ele insistia em recusar, dizendo que havia ajudado de coração. Então ouvimos o barulho de algo caindo vindo de dentro da casa. Corremos em direção ao barulho e paramos junto à porta quando vimos Eduardo saindo em de parada. Ele estava pálido e tremendo. "Vamos", ele falou, enquanto puxava Edson pelo braço. Edson tentou perguntar o que estava acontecendo, mas Eduardo não respondia, e quando me dei conta eles já estavam no caminhão que deu partida e foi embora tão rápido quanto pode. Eu não havia entendido, então entrei na casa e vi, em meio à sala, a caixa que Eduardo havia derrubado. Dentro dela havia alguns copos e pratos, cujo a maioria se quebrou com o impacto. Eu abaixei e recolhi os cacos maiores. Só então notei um gigantesco espelho que estava diante de mim. Apesar de parecer antigo, ele estava bem cuidado. Tinha uns 2 metros de altura, uma moldura amarelada e era arredondado nas pontas. Não sei ao certo por quanto tempo olhei para aquele espelho. Havia algo nele, algo de diferente que eu não sabia descrever. Uma sensação de adrenalina tomava conta do meu corpo, conforme eu admirava o meu reflexo, olhando de volta para mim. Logo senti um arrepio, que me tirou do transe em que eu estava. Terminei de recolher os cacos, e os separei junto ao lixo. Havia sido um dia exaustivo, e eu mal via a hora de tomar um banho e dormir. O banheiro era bonito, com azulejos brancos, um bate de vidro e uma pia de mármore. Acima da pia havia um outro espelho. Diferente do da sala, esse era menor, mas ainda passava uma sensação estranha. Ao lado do chuveiro, havia uma pequena janela de vidro fosco que dava para os fundos da casa. Eu sempre odiei essas janelas. Desde que pequena tinha a sensação de que, quando olhasse para elas, veria um rosto me olhando de volta. Fiz uma anotação mental para comprar uma pequena cortina no dia seguinte. Coloquei uma música clássica no meu celular e o apoiei na pequena janela. Em seguida tirei a roupa e entrei debaixo de água. O banho foi delicioso. O fluxo da casa era incrível e eu podia sentir a forte pressão da água massageando meu corpo. Logo o banheiro estava cheio de vapor, de forma que tive de abrir a janela para deixá-lo sair. Aproveitei para lavar o cabelo, o que me renderia mais alguns minutos debaixo daquela água maravilhosa. No mesmo instante a música que tocava acabou e um anúncio começou. Antes da próxima música da lista tocar, eu odiava anúncios. Tateei pela janela à procura de meu celular, meu cabelo estava cheio de shampoo e meus olhos estavam fechados. Foi então que senti. Uma pequena e gélida mão se agarrou à minha. Levei um segundo para processar a informação e em seguida gritei saltando para lado e me chocando contra o vidro do box. Abri os olhos, que logo arderam pelo contato com o shampoo. Minha visão estava embaçada, mas tenho certeza de ter visto um rosto infantil e pálido se esgueirar para fora da janela, seguindo em direção à escuridão da noite. Meu coração estava acelerado e tão logo saí do banheiro coloquei a primeira roupa que vi pela frente e corri para fora de casa. Dei uma boa olhada na rua. Pensei em chamar algum vizinho, mas a minha casa era a única que ainda tinha luzes acesas. Eu havia acabado de me mudar, não queria ser conhecida como uma vizinha problemática logo na primeira noite. Então reuni toda a minha coragem e retornei para dentro. Terminei de lavar o cabelo na pia da cozinha e não arrisquei voltar ao banheiro para pegar meu celular que ainda estava na janela. Naquela noite demorei para pegar no sono, deixei todas as luzes da casa acesas e não conseguia tirar o olhar da porta do meu quarto. Tinha a impressão de que, a qualquer segundo, uma figura macabra e assustadora colocaria a cabeça porta adentro.
mas eu estava cansada e pouco a pouco meus olhos foram se fechando. Não sei ao certo a que horas fui dormir, só sei que tive pesadelos horríveis naquela noite. Quando despertei no dia seguinte, os raios de sol entravam pela minha janela, transmitindo uma sensação de segurança. Me espreguicei na cama enquanto bocejava e então senti algo perto do meu travesseiro. Era meu celular. Eu o segurei em silêncio, tentando entender como ele poderia ter ido parar ali. Só então sendo novamente dominada pelo medo. Dei uma boa olhada ao redor do quarto e notei que vindas do corredor haviam dezenas de pequenas pegadas molhadas que iam até a cabeceira da minha cama. Pareciam pegadas de criança. Peguei um pente, cuja ponta era fina o suficiente para estocar um possível invasor, lentamente segui as pegadas pela casa. Passei pela porta do quarto, pelo corredor e cheguei até a sala. As pegadas acabavam em frente ao espelho. No mesmo instante, um arrepio semelhante ao anterior percorreu pelo meu corpo. Naquele dia, no trabalho, implorei ao meu chefe que me conseguisse outra casa. Eu havia gastado a maior parte do meu dinheiro na mudança e não tinha como pagar um hotel. Meu chefe me questionou sobre o motivo de eu querer sair de lá, mas eu inventei uma desculpa. Contar histórias de fantasmas apenas me fariam parecer louca. Por fim, ele disse que ia verificar um outro lugar, mas por enquanto eu devia permanecer onde estava. Depois do expediente, comprei uma cortina para o banheiro e fui o mais rápido possível para casa. Queria aproveitar os últimos raios de sol para instalar a cortina. Quando finalmente terminei, já era noite, mas estava tudo bem. Agora eu não precisaria mais olhar para a escuridão da janela. E não importa, quando o vapor o chuveiro soltasse, eu jamais a abriria novamente. Tomei um banho bem tenso naquela noite. Mesmo com a cortina na janela, eu não conseguia desviar o olhar dela ou fechar os olhos. Ao terminar, enrolei a toalha no corpo e fui até a pia para escovar os dentes. Minha mente ia e voltava para a fez pálida que vi na janela na noite anterior. Eu inventava desculpas de que poderia ter sido um gato ou algo do tipo, mas no fundo eu sabia a verdade. Eu havia sentido o toque gélido de uma pequena mão humana. Enquanto escovava os dentes e lidava com meus pensamentos, eu pude notar algo através do espelho. A porta do banheiro parecia ter se movido alguns centímetros. Olhei para trás no mesmo instante, apenas para ver a porta parada no lugar. Ok, eu estou ficando paranoica. Falei para mim mesma, enquanto encarava meu reflexo com a escova na boca. Eis então que eu o vi novamente. Foi por apenas uma fração de segundo, mas posso jurar que foi real. Através do reflexo do espelho pude ver quando um rosto pálido infantil surgiu atrás da porta, me olhou e desapareceu em seguida. Eu saí correndo movida por puro medo e desespero em direção à porta de saída. Quando passei pelo espelho da sala, senti algo agarrar minha mão. Era a mesma mãozinha gélida que havia me segurado na noite anterior. Eu estava assustada demais para olhar, mas eu sabia que era. Tentei me debater e me libertar, mas seu paerto era mais forte que eu. Então ele começou a me puxar e em meio ao desespero eu olhei. No espelho havia um garoto de aproximadamente 8 anos. Estava nu e tinha o corpo pálido e inchado com tons azulados. Seus olhos eram negros e assustadores e com uma de suas mãos me puxava em sua direção. Vem, mamãe. Ele falou com uma voz que gelou meu coração. Sua voz era aguda, melancólica e sombria. Parecia estar sofrendo e se divertindo simultaneamente. Medo não é o suficiente para descrever o que sente naquele momento. Tomada pela adrenalina, puxei meu braço com uma força que não sabia possuir. Escutei um pequeno estalo quando meu pulso se deslocou, mas estava agitada demais para sentir dor. No segundo seguinte, a pequena criatura me soltou. Então eu apenas corri porta afora, com uma toalha enrolada no corpo e segurando meu pulso machucado. Ainda podia sentir os olhos do garoto nas minhas costas. Um senhor, que estava passeando com seu cachorro, veio em meu auxílio. Você está bem? Perguntou, enquanto tirava o celular do bolso e digitava o número da polícia. O cachorro que o homem segurava numa coleira se soltou, partindo em direção à porta da casa e se pondo a latir. Assim ficou até a polícia chegar. Quando eu expliquei a situação para os policias, eles me olharam com uma expressão de descrença, provavelmente assumindo que eu era só uma mulher histérica. Deram uma rápida olhada pela casa e assumiram que não havia ninguém ali.
mas um deles foi gentil o suficiente para me trazer uma muda de roupas. Quando os policias foram embora, o senhor, que havia me ajudado mais cedo, ainda estava lá. Eu ouvi o que você disse para os policiais. Falou. Eles não vão acreditar em você, mas eu acredito. Moro aqui tempo bastante para saber a história da casa em que você está vivendo. Eu olhei confusa. Bom, é uma história ruim e você não está em condição de ouvi-la. Pode dormir na minha casa essa noite se quiser. Minha esposa pode preparar um chá pra gente. Precisei insistir por alguns minutos, até que ele finalmente cedeu e me contou a história da casa. Aconteceu quando eu ainda era jovem, falou. Uma senhora, mãe solteira, morava nessa casa junto do filho. Ela era uma mulher problemática e vivia batendo na pobre criança. Descontava nele a frustração de ter sido abandonada pelo marido. Muitas vezes tivemos que intervir para que a criança não se machucasse seriamente. Até que numa noite ela surtou de vez e matou o próprio filho no banheiro. Em seguida fugiu para algum lugar. Nunca foi pega. A criança ficou morta embaixo do chuveiro por dias. Quando a polícia finalmente o encontrou, estava azulado e inchado, já em estado de decomposição. Desde então, muitas pessoas da vizinhança são capazes de jurar ouvir a criança chamando pela mãe no meio da noite. Fiquei em silêncio por alguns segundos, digerindo aquela história trágica. Foi então que senti o toque de uma pequena mão em minhas costas. Eu virei no mesmo instante enquanto saltava de susto, mas não havia ninguém ali. Então o cachorro do senhor começou a latir em minha direção com a mesma intensidade com a qual latira para casa mais cedo. Só então eu entendi. Aquela criança não estava mais na casa, agora estava comigo.